de Hebreus, livro de Hebreus, né? Capítulo 12, nós vamos ler aqui uns 2 ou 3 versículos, para trazer aqui uma palavra da parte de Deus para a vida dos irmãos desta noite, que se encontra aqui, amém? Para a glória do Senhor. Capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Podemos sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de muita ilusão. Tudo que nós estamos vendo no mundo aí, nas redes sociais, com exceção da palavra de Deus, mundo de ilusão. As pessoas indo pelo mundo de ilusão, vivendo uma vida sem propósito, uma vida sem direção pelo universo, uma vida sem perspectiva para a eternidade. Porque a Bíblia diz que Deus colocou dentro de cada homem a eternidade. Está escrito lá no livro de Eclesiastes. Muitos, meus irmãos, por não aceitarem o plano de Deus da salvação, zomba da eternidade. Porque nós sabemos que o homem, a Bíblia diz que ele vai morrer uma só vez, depois disto o juízo. O homem morre uma só vez. Depois dele morrer, irmãos, ele vai enfrentar o juízo. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele veio trazer esperança na eternidade. Nós vivemos aqui no mundo de lutas, de provações e de tribulação. Estamos caminhando no deserto. E sabemos que mais na frente tem o Rio Jordão. E sabemos que nós vamos precisar da ajuda de Deus para nós atravessar o Rio Jordão e chegar na Canaã celestial. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Os irmãos sabem um pouco da história do povo de Israel, que passou 400, irmão Carlos, e 30 anos escravizado no Egito, pelo um faraó tirano, que fazia daquele povo escravo para construir as suas pirâmides, para construir o Egito com toda a ornamentação, né? Ali foi construído por os escravos, os filhos de Israel. Mas, meus irmãos, a promessa de Deus sempre foi de libertar. Por exemplo, antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos escravos do pecado. E o faraó, que representava o diabo, dominava as nossas vidas. Mas para isso, Deus fez o quê? Enviou seu filho em semelhança de carne, e através da sua carne, do seu corpo, do seu sacrifício, trazer libertação para aqueles que haviam de crer no seu nome. O povo de Israel passou lá 430 anos escravizado. Mas Deus tinha prometido que enviaria um libertador e tiraria o povo daquela situação. Como Deus também prometeu lá no Jardim do Éden, quando nossos pais pecaram, e disse que viria um que era da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. E esse que é da semente da mulher, diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho em semelhança de carne, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Muito bem. Aos irmãos, a história do povo de Israel é uma história muito sofrida. Antes do povo de Abraão, que Deus tirou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus e fez
perderam a nação, houve, meus irmãos, uma peregrinação de Abraão, com toda a sua parentela, que ele saiu lá da terra do seu pai. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão deixou tudo, irmão, saiu somente com a sua família, com as pessoas que pertenciam a ele, e foi rumo à terra que ele não sabia onde é, mas ele estava crendo que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa e a sua palavra. E Abraão peregrinou ali pela terra de Canaã, desceu ao Egito, teve aquela prova que ele passou lá, quando o faraó tomou a esposa dele, que ele achava, que o faraó pensava que era irmão dele, mas não era irmão por parte de mãe e por parte de pai, né? Era meu irmão. E então ali Abraão sofreu. Depois, mais na frente, Jacó teve que descer ao Egito por causa da fome, e ali o povo de Deus prosperou. E ali, quando o faraó se levantou, outro faraó que não conhecia José, passou a escravizar os filhos de Israel. Sabe quantos anos, irmão? 430 anos de sofrimento. Mas Deus enviou, meus irmãos, um libertador, por meio de um anjo chamado Moisés. Moisés, meus irmãos, Deus usou Moisés como Deus lá sobre o Egito, que o próprio Deus diz: ó, eu te tenho posto como Deus sobre o Egito, e com esta vara farás as minhas maravilhas. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés libertou o povo através das maravilhas e das pragas que Deus mandou sobre o Egito. E o povo saiu, e a Bíblia diz que aquele povo saiu, meus irmãos, pela contagem que a Bíblia diz, com certeza ali era 3 milhões de pessoas que saíram da terra do Egito. E saíram, a Bíblia diz, meu irmão, saíram, a Bíblia diz que não houve um enfermo entre eles, e saíram ricos, porque eles despojaram os egípcios. Por causa de tantas pragas que Deus mandou sobre o Egito, o povo dava ouro, dava prata, dava pedra preciosa, queria que eles saíssem. Saíram rico e poderoso lá do Egito. Só, irmãos, que Deus não introduziu logo aquele povo diretamente na terra prometida, não. Deus foi testar se realmente eles mereciam aquela terra, através da obediência. Não tem a melhor coisa em nossas vidas de que nós sermos obedientes. Qual é um pai e uma mãe que não gosta do filho que é obediente, né? Quando o filho é desobediente ao pai e à mãe, causa tristeza para o pai e a mãe, mas quando é obediente, causa alegria. E Deus, meus irmãos, fez o povo andar muito tempo pelo deserto para saber se realmente eles iam obedecer às suas leis. E os irmãos sabem o que aconteceu. Aquele povo, irmão, a maioria daquele povo não creu em Deus, não creu nas promessas, se desvaneceram, se desanimaram, começaram a murmurar no deserto. Deus tirou aquele povo, e aquele povo precisava, Deus dava. No deserto não tinha, meus irmãos, açude, não tinha água, e Deus tirava a água da dura perdedeira da rocha e matava a sede daquele povo. Não tinha padaria, Deus mandava todos os dias o maná, aleluia, todos os dias, só não caía, era dia de sábado, porque Deus disse que eles tinham que guardar o sábado como descanso, mas até sexta-feira o maná caía, e eles colhiam aquele maná, e eles faziam bolo de mel, pão e mel, para se alimentar. Quando chegou a época, eles ficaram blasfemando, murmurando, disse Moisés: nós estamos fartos deste pão tão vil. Olha aí, foi o que eles disseram. Chamaram o pão, o maná de Deus, que descia do céu, que era produzido pelo padeiro dos padeiros, de pão tão vil. Queremos carne, queremos carne. Queremos carne, Moisés. E Moisés chegou para Deus: Senhor, esse povo vai já me matar, vai já me apedrejar, porque está desejando comer carne. Eles querem carne. Faltou a fé no povo, irmão. Criou um desânimo. E veio juntamente a murmuração. A coisa mais triste, irmão, é quando há murmuração. Deus não gosta de murmuração, irmão Carlos. Amém? Eu posso estar em casa, irmão, só com feijãozinho. Para me dar glória a Deus, no dia que tiver o ovo frito, que é chamado bife do oião, que a negada chama, ou CD, né? Eu tenho que estar feliz, mas também Deus vai mandar um bifezinho, uma carnezinha. Glória a Deus também. Só porque não tem um bife,
está Deus? Deus me abandonou. Meu Deus, o que é que eu faço agora? Irmão, não pode acontecer. E o povo de Israel fez isso. Aí Moisés, irmão, já estava lá tribulado. Senhor, o que é que eu vou fazer? Aí Deus disse: Moisés, o povo quer carne. O povo tentou a Deus. Vocês sabem, irmão, eu aprendi uma vez, faz tempo, eu fui disciplinado, porque fui pedir uma coisa a Deus, se não fosse forçando a Deus, Deus me deu, mas depois veio a prova. Veio o castigo depois. Me lembrei, sabe o quê? Do povo de Israel: queremos carne, queremos carne, queremos carne, Moisés. Nós queremos carne, queremos comer carne. Nós estamos com saudade das panelas de carne do Egito. Nós estamos com saudade das cebolas, dos pepinos. Se lembrar do Egito. Oh, irmão, como é triste a pessoa está servindo a Deus se lembrando do Egito. Deus me livre, isso é terrível. Aí Deus disse: ó, Moisés, diga ao povo que eu vou mandar carne. Mas Senhor, até Moisés duvidou, mas Senhor, esse povo só homens, é 600 mil homens de pé. Olha, irmão, 600 mil homens, coloca mulheres e crianças, dá 3 milhões de pessoas. Senhor, porventura, o Senhor vai juntar todas as reses, todos os rebanhos, o Senhor vai juntar todos os peixes do mar, para que eles bastem. Esse povo é 600 mil homens de pé. Aí sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, seria encurtada a mão do Senhor? Eu não vou mandar carne só um dia, 2 e 3, mas pelo mês inteiro. Deus mandou o vento, irmão, e o vento trouxe as cordonizes e caíram no arraial dos israelitas, e eles pegaram aquelas cordonizes, aquelas cordonas, né? E eles foram assar para comer, mas diz a Bíblia que quando a carne estava entre os dentes, a peste rebentou entre eles, porque tentaram a Deus. Está ou não está o Senhor no meio de nós? Irmão, Deus está perto de nós. Deus não nos abandona na hora nenhuma. Amém? Agora Ele é Deus, que nem o irmão cantou. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Aleluia. Ele nunca deixará, irmão, de ser Deus. Amém? E nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. E a Bíblia diz, meus irmãos, você sabe quantas pessoas entraram na terra prometida, atravessaram o rio Jordão? Dos que saíram do Egito de 20 anos para cima, somente 2 pessoas, Josué e Caleb. O resto ficaram tudo prostrado no deserto. Sabe por quê, irmão? Porque não tiveram paciência, porque se desanimaram, porque não creram em Deus, não creram nas promessas de Deus, não foi capaz de crer que Deus o introduziria na terra que tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Deus lhes tinha dado a terra por herança, mas Deus disse para Moisés: esse povo é um povo que reclama todos os dias, pois os que saíram do Egito de 20 anos para cima não verá a terra que eles prometiam a seus pais. Somente Josué e Caleb, porque creram no seu Deus. Irmão, só entrou Josué e Caleb e os descendentes, mas os que saíram do Egito, fora esses 2 homens, ficaram prostrados no deserto. Irmãos, a Bíblia diz assim que nós, irmãos, todo mundo é testemunha. Estamos rodeados de testemunha que nós servimos a Deus, que nós servimos a Cristo, que nós adoramos a Deus. O que a palavra de Deus diz para nós? Que devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmão, qual é a carreira que nos está proposta? A Bíblia diz aqui, meus irmãos, bem claro nas Escrituras Sagradas, aleluia. Olhando para Jesus, temos que olhar para quem? Quem foi que deu o maior exemplo de paciência e de humildade? Foi Jesus Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Irmão, qual era a carreira que estava proposta a Jesus? Depois de todo o seu sofrimento, a carreira que ele iria ser glorificado. E através da sua glorificação, da sua ressurreição e da sua morte na cruz,
ele atrairia para Deus muitos filhos para a glória, do qual nós fazemos parte. Os irmãos se lembram daquela passagem que Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único, quem tu amas, vai para o monte que eu te mostrarei, e lá me sacrifica, e lá sacrifica ele, faz ele sacrifício. Irmão, a Bíblia diz que Abraão não disse nada, creu em Deus. Pegou dois do seu servo, pegou 2 jumentinhos, botou madeira em cima, levou tudo e foi para o monte para sacrificar Isaac. Quando ele, 2 dias, olha, tudo tem um sacrifício, ó. 3 dias, irmão, foi 3 dias que Abraão caminhou até chegar no monte. Você sabe onde é esse monte hoje? É lá em Jerusalém, lá onde está a mesquita de Omar, que tem lá a única parte que ficou do templo, que não foi destruído, chamado Muro das Lamentações. É lá, foi naquele local. Se você ver no mapa a mesquita de Omar, que é uma cúpula dourada, se você for em Israel e ir para lá dentro, você vai ver uma pedra muito grande. Foi dessa pedra que eles acreditam que Abraão foi sacrificar Isaac. Foi chamado Monte Sião. E Abraão foi, e o filho dizia: vai, está aqui o cutelo, que é a faca, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele disse: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício. Não é fé, irmão. A nossa caminhada, irmão, tem que ser uma caminhada de fé. Assim como tem sido a caminhada do irmão Carlos, da irmã Marta, juntamente com os irmãos nessa congregação. É uma caminhada de fé, irmão. Amém? Alguém pode até dizer: mas que lugar difícil, Senhor. Eu não vejo a alma chegar. Vai chegar, irmão, em nome de Jesus. Nós não devemos desfalecer. Amém? Porque a resposta de Deus virá. Jesus uma certa vez falou assim, irmão Carlos: na vossa paciência, possuí as vossas almas. Olha, irmão, só para os irmãos ter certeza. Uma vez eu preguei, eu dei um ensinamento do estudo bíblico lá na igreja do avivamento de Baturité, né? Aí eu falei para os irmãos, o irmão disse assim: irmão, eu estou admirado do senhor ter dito. Eu não sabia disso. Porque eu disse que o primeiro gentio que ouviu o evangelho foi Abraão. Abraão era judeu? Era não, não existia judeu não. Quem deu origem à geração dos hebreus, dos judeus, foi Abraão. Mas Abraão era idólatra, não conhecia Deus. Deus escolheu Abraão para fazer uma nação. Mas não foi da noite para o dia não, foi muitos anos de caminhada, de sofrimento. Mas Abraão sabia que Deus era fiel para cumprir sua palavra. Deus disse: olha, Abraão, falei que tinha uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você sabe quantas gerações, irmão Carlos, Deus esperou para nascer um homem chamado Abraão? Pode ler aqui em Gênesis, pode contar. 10 gerações, irmão. Deus esperou 10 gerações. Porque quando terminar essas 10 gerações, eu disse: vai nascer um homem chamado Abraão. Abraão, que era Abraão, né? Que é chamado Pai Exaltado. Depois Deus botou para Abraão, que é chamado Pai de uma multidão, ou Pai de muitas nações, né? No caso de Sara, a princesa, né? Sarai, a princesa, e depois de Sara, a mãe também de uma grande multidão, mãe de príncipes, né? Glória a Deus. Irmão, Deus esperou 10 gerações. E Deus, na sua onisciência, sabia que após aquelas 10 gerações nasceria um homem por nome Abraão, o qual Deus havia escolhido desde o ventre da mãe, antes de nascer, e faria dele uma grande nação. Abraão, irmão, por crer em Deus, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu, ele confiou, ele não se desanimou por todas as lutas e batalhas que ele passou. E a Bíblia diz que através de uma criança chamada Isaac, o qual Deus lhe tinha pedido como sacrifício, fez dele uma grande nação. Nós fazemos parte dessa nação da fé, que a Bíblia diz que os que são da fé são filhos de Abraão e descendentes de Abraão. Meus irmãos, o Senhor Jesus é o maior exemplo. O Senhor Jesus sabia que ia passar por todo aquele sofrimento, que ia ser rejeitado pelos homens e seria abandonado até pelos seus apóstolos para cumprir aquela profecia: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quando Jesus foi entregue lá no Getsemane, irmão, os apóstolos tudo
morrer, não ficou ninguém, ficou Jesus sozinho. Jesus ficou só, Jesus ficou abandonado, Jesus teve que enfrentar todo aquele sofrimento, irmão, porque ele sabia que após todo aquele sofrimento, ele seria crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitaria, e através da sua ressurreição ele disse: quando eu me levantar da terra, todos atraireis a mim. Hoje está eu aqui e está você. Hoje o Senhor Jesus na glória se regozija pelo seu trabalho, pela carreira que ele foi proposta. A Bíblia diz que ele suportou a cruz e desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Que maravilha! Irmão, a mesma proposta está a nós também. Está o irmão Carlos que vem da sua casa com a sua esposa, vem de longe, com o seu veículo aí, aleluia, glória a Deus. A irmã trabalha, o irmão trabalha, mas eles vêm com amor. Esta foi a carreira que está proposta na frente dessa congregação. Vem o desânimo, vem, aleluia, mas a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, aleluia, por causa da carreira que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Não desanime, meu irmão, na sua caminhada. Não desanime, continue lendo a Bíblia, continue vindo para a congregação adorar a Deus. Olha, a Bíblia diz que Jesus está presente onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. Eu aprendi com um pastor, muito usado por Deus, disse: meu irmão, que nós citamos a sua presença ou não, ele está presente, porque existe uma diferença entre a presença e a manifestação da presença. A presença, porque ele está presente, e a manifestação da presença é na hora que Deus pode tocar em você, você chorar, você se alegrar, você se regozijar. Aleluia, glória a Deus. Por isso nunca podemos dizer que Deus não está presente. Deus está presente. Deus está presente quando nós nos reunimos em amor, quando nós estamos em unidade uns com os outros, e através da nossa união Deus está presente para abençoar, para derramar da sua graça, porque a todos nós uma carreira nos foi proposta. Qual foi a carreira? Irmão, quando nós saímos daqui, vamos para onde? Quando Jesus voltar, nós vamos para onde, irmão? Nós vamos para junto de Deus. Aquele hino que o irmão cantou: nunca mais choro, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá provação e tribulação. As coisas velhas já passaram, agora é tudo alegria e paz na presença de Deus. Amém? A Bíblia diz, meus irmãos, que se nós sofremos com Ele reinaremos, mas se nós o negarmos, Ele nos negará. Se nós sofremos com Ele reinaremos. A Bíblia diz que se nós, meus irmãos, padecermos aqui, por causa da sua palavra, por causa do seu amor, da sua bondade, por causa do seu evangelho, a Bíblia diz, meus irmãos, que nós reinaremos com Ele. Essa é a proposta, irmão, que está a cada um de nós. Assim como também foi dada a Jesus uma proposta, aleluia, por isso que ele, meu irmão, sofreu todo aquele sofrimento. Ele recebeu cuspida, ele recebeu bofetada, ele foi chamado de ladrão, de malfeitor, aleluia, disseram que ele estava expulsando demônio pelo poder de Beelzebul. Jesus passou por tudo isso, irmão, aleluia, mas sabe por quê? Porque ele sabia que lá na frente tinha uma grande recompensa. Hoje, meus irmãos, glória a Deus, na terra tem milhares e milhares de filhos de Deus. Hoje tem muitos salvos. As pessoas dizem assim: irmão Carlos, Deus nunca perde para ninguém. Deus jamais perderá para o diabo. Porque a pessoa diz assim: olha, irmão, há mais perdido que areia do mar. É, meu irmão, há mais salvo que areia do mar. Sabe por quê? Porque Deus não perde para ninguém. Ou você pergunta: irmão, por que vai haver mais salvo que perdido? Irmão, todas as crianças que foram mortas no ventre materno, uns que foi acidentalmente, as mães se acidentaram e perdeu a criança, outros porque fizeram propositalmente. Todas as crianças que foram mortas no ventre materno serão ressuscitadas para encontrar com o Senhor nos ares também. Todas as crianças, meus irmãos, autistas, todas as crianças especiais, Deus não vai responsabilizar elas pelo pecado, porque elas são que nem crianças também. Então, meus irmãos, Deus não vai perder para ninguém. Os salvos vai ser mais salvo que a areia do mar do que os perdidos. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E todos os filhos de Deus estão incluídos, meus irmãos, nesta recompensa, nesta carreira que nos está proposta. Meu irmão, tudo que nós fizemos para Jesus, nós adoramos
recompensa para dar cada um segundo a sua obra. Amém? Todos nós, irmãos, temos a responsabilidade de anunciar Jesus. Se você chegar para uma pessoa para o vizinho, olha, Jesus te ama, vamos ao culto hoje, a pessoa pode até rejeitar, mas já fez a sua parte. Amém? Essa é a carreira que nos está proposta. Temos sofrimento, temos desânimo, mas tem Jesus para nos fortalecer, para nos guiar, para nos orientar. Temos o Espírito Santo e recebemos dele instrução para nós continuarmos a nossa jornada. Os irmãos sabem que a igreja precisa do Espírito Santo. Os Jesus foi dado à igreja para consolar, para fortificar, para fortalecer, para iluminar. Você, quando estiver lendo a Escritura e você não conseguir entender, você diz: Espírito Santo, o que está dizendo aqui essa passagem? Se você abrir o coração de verdade, ele vai te dizer, ele vai interpretar para você. Ele vos ensinará todas as coisas, ele vos levará todas as coisas que vos tenham dito. O Espírito Santo, irmão, está conosco, nós não estamos só. Ah, meu irmão, tanto sofrimento que eu passo no seio do meu lar, no seio da minha família. Meu esposo é assim, minha filha é assim. Será que eu vou aguentar? Aguenta, meu irmão. Repreenda o desânimo, aleluia. Quando você estiver em casa, não tem vontade de vir adorar a Deus, irmão, diga assim: em nome de Jesus, eu te repreendo, eu vou para a casa do Senhor, eu vou louvar o Senhor. Tá ok, irmão? As únicas horas, meu, que não são perdidas diante de Deus, que serão contadas, é essa que você está na presença de Deus. Essa é quando você está reunido na congregação adorando o Senhor. Essa é a carreira que te foi proposta. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Se fortalece, irmão. Já pensou, irmão, um dia você chegar aí para o céu elevado, receber um corpo de glória, esse corpo se transformar num corpo de glória, nunca mais sujeito à doença, nunca mais sujeito à morte, e nesse corpo você vai ver o Senhor Jesus, aleluia, na beleza da sua santidade, e Jesus ainda vai te guiar às fontes das águas da vida, ter acesso à água da vida que está no meio do paraíso de Deus, aleluia, uma cidade feita, criada, que jamais será destruída, de terceira dimensão, porque, meus irmãos, pode ter uma coisa: a cidade é tão grande que ela é capaz de comportar todos os moradores da terra, os bilhões que trabalham. Irmão, você nem imagina o tamanho da cidade, porque na medida de um anjo, que é a medida de um homem, se você for medir em metro, o muro da cidade chega a medir só a altura do muro da cidade, 220 quilômetros de altura. É, irmão? A Bíblia diz que a Jerusalém vem descendo do céu, grandes edifícios construídos de ouro e cristal, que ultrapassam a ultrapassera da terra. É uma cidade gigantesca, irmão, que Deus fez, já criou essa cidade, fez para a igreja habitar e morar nela por toda a eternidade. E a Bíblia diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, porque mesmo Deus vai descer com a cidade e vai morar com o seu povo. Eles serão chamados seu povo e ele será chamado seu Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus vai morar com os homens. Mas os homens que aceitaram a fé, os homens que, aleluia, aleluia, teve o mesmo Espírito de Jesus, que passou por sofrimentos, mas ele se regozijava, porque sabia da carreira, do resultado, da alegria que estava proposto quando ele terminasse tudo. A mesma coisa é cada um de nós. Amém? Não desistimos da nossa fé, não desistimos da nossa caminhada, não desistimos dos nossos familiares que não têm Jesus. Fale de Jesus para ele, fale que Jesus está voltando, fale que Jesus ame a ele, fale que existe uma eternidade com Deus e sem Deus, porque não há pior coisa, irmão, que eu medito direto disso. Eu fico procurando uma pessoa, lá, irmão, cara, eu fico procurando uma pessoa. Essa semana eu procurei uma pessoa, ver se essa pessoa vai aceitar o discipulado. E a esposa dele é crente, e ele não aceitou. Mas eu não fiquei triste. Eu vou atrás de outra pessoa para discipular. Eu vou atrás, ele não quer, mas eu quero. Glória a Deus, eu não vou desistir. O inimigo quer que a gente desista, que a gente desanime. Amém? Ah, meu irmão, eu estou sem vontade de ir para a igreja. Irmão, essa sem vontade não é de Deus. Tem que repreender em nome de Jesus. Sinta vontade. O salmista diz:
alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmista diz: ó Senhor, até a andorinha faz ninho na tua casa. Você já leu o Salmo 23, que aqui no final, que ele iria morar para sempre na casa do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Aqui nos regozijamos, aqui o irmão conversa com o outro, o irmão tem um problema: meu irmão, ore por mim, vamos orar, irmão, Deus vai te dar vitória. Que meu irmão leu aqui, tudo está se encaixando, né, irmão? O irmão leu aqui, e Eclesiastes: um cordão de tuas dobras não se quebra tão depressa, se um cair o outro levanta. Irmão, como é que eu vou, alguém vai me levantar se eu estou separado dos irmãos? Eu tenho que estar junto dos irmãos, né, irmão? Se eu estou nos irmãos, eu chegar para minha irmã, ô meu irmão, rapaz, me ajude em oração, me socorra, estou precisando de ajuda, estamos juntos aqui. Aí, irmão, eu caí, ele me levantou. Mas se o cara estiver sozinho, é que nem um casamento, porque essa passagem também fala a respeito do casamento, né? Porque uma pessoa nunca vai casar, aí vai morar só, os pais morrem, aí vive fora numa casa. Se ele tivesse sua esposa, não era melhor, não? Claro que é, irmão. Porque quando Deus fez os animais, tinha cada animal tinha um par. Aí Deus pensou e disse: não é bom que o homem esteja só. Foi o próprio Deus que fez esse projeto. Não é bom que o homem esteja só. Fale ele uma adjetora como esteja diante dele. Você sabe o que é a palavra adjetora? Alguém que está adjunto. Adjetora, auxiliadora, ajudadora. Essas três palavras se referem à mulher concedente ao casamento. Auxiliadora que auxilia, adjetora, alguém que está junto ali, ó, adjunto, os dois juntos para os altos se ajudarem. Amém? Os irmãos sabem que a mulher é uma extensão do homem. Todo homem solteiro, irmão, falta uma costela. Aquela costela que Deus tinha. Quando o homem casa, a costela volta do lugar. Por isso Paulo diz: ambos serão uma só carne. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Deus faz tudo perfeito, irmão. Deus faz tudo maravilhoso. Amém? Então, meus irmãos, não desistamos da nossa caminhada. Continue. Não desista dos seus. Não desista dos seus familiares que não conhecem a Cristo. Pregue para ele. Não, ele com o coração duro. Ore até Jesus tocar no coração dele. Fique firme na presença de Deus. Glória a Deus. Paulo diz: esquecendo das coisas que atrás ficam, avançamos para o alvo do prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é para o reino de Deus. Irmão, você já pegou no arado? Continue à frente. A pessoa que vai hoje, porque tem um extrator que é a da terra, antigamente não era aquele cultivador, né? Eu cheguei a usar cultivador, meu pai era agricultor. Eu sou agricultor e filho de agricultor. Estou registrado lá no cartório como agricultor. Por quê? Porque eu plantei com meu pai, eu plantei, eu colhi. Eu sou agricultor, fui agricultor. Então, ó, quando vai os boi aqui com o cultivador, ele não pode olhar para trás, porque se olhar, aí começa a arrancar as plantas, os pezinhos de feijão e milho, né? Ele tem que olhar aqui, ó. Olha, sempre olhando para frente. A mesma coisa é o crente na sua jornada espiritual. Ele não pode olhar para trás. Entendeu, irmão? Você tem que olhar para frente. Olhando para frente, porque você está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. E outra coisa, que a gente diz que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Ele prometeu na palavra. E eu vou agora me apegar com a palavra e com as promessas da palavra de Deus. Jesus disse para mim: eu estou contigo todos os dias até a consumação do céu. Nós não estamos sós. Deus está conosco. Ele é tão bom, tão maravilhoso, que além de ter nos salvado e foi para o céu, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele dará a vocês um outro consolador, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, não vê, porque não conhece. Então Jesus mandou o Espírito Santo. O Pai mandou. Então o Espírito Santo, ele é invisível. Jesus tem um corpo físico, né? Um corpo físico, um corpo humano, santo, sem pecado. O Espírito Santo não tem corpo físico, mas ele está presente, ele é Deus. Ele é o outro consolador. Então você não está só. Amém? A Bíblia diz, meus irmãos, que nós seremos vitoriosos se nós não desanimarmos.
nossos ânimos.